No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma torta mousse de chocolate super cremosa, deliciosa e muito rápida, que nem precisa ir ao forno. Ela é aveludada, derrete na boca e deixa qualquer chocolatra encantado. Já prepara para fazer sucesso e arrasar com essa torta. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou te mostrar como fazer a massa base da torta. Depois vamos fazer a mousse de chocolate, que tem sabor marcante, cremosidade na medida certa e o melhor, nem precisa ir ao fogão, é só bater e tá pronta. Aí vamos montar e decorar a torta, que é super rápido. Fica comigo até o final do vídeo, porque é lá que eu vou falar sobre validade e armazenamento. Tudo para você já sair desse vídeo fazendo e vendendo essa delícia. E se você gosta do nosso conteúdo e não quer perder nadinha, é só se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para ser informado dos nossos vídeos. Você pode ajudar muito o canal curtindo esse vídeo, assistindo até o final e me contando nos comentários qual o seu sabor de torta preferido. Eu deixei a receita da torta mousse de chocolate com todas as informações importantes sobre esse vídeo aqui embaixo na descrição. Ele fica embaixo do título do vídeo, então não deixe de acessar depois que o vídeo terminar. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer a base da nossa torta, a gente vai precisar de biscoito. E aqui eu estou usando o biscoito maisena, mas você pode usar também biscoito Maria, se preferir. Eu vou começar colocando o biscoito dentro do processador. Eu gosto de quebrar o biscoito para facilitar o batimento. Agora eu vou adicionar o chocolate em pó. Vamos fechar e triturar o biscoito. Se você preferir, pode usar o biscoito maisena de chocolate, tá? Prontinho! O biscoito já está triturado, parecendo uma farofinha. E agora a gente vai adicionar manteiga ou margarina derretida. Chocolate meio amargo. E aqui eu derreti o chocolate para agregar a massa. Aí é só tampar novamente e bater mais um pouco para chegar ao ponto. Depois que a massinha já estiver totalmente misturada, é assim que ela fica, com uma aparência de areia molhada. Agora vamos para a montagem da base da nossa torta e para ela eu estou usando uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Como nós vamos desenformar essa torta, é importante que essa forma tenha fundo removível. Eu vou aplicar um jato de desmoldante no fundo e também nas laterais da forma, que é para ficar mais fácil de desenformar a torta. É só um jatinho bem de leve, tá? Agora eu venho depositando a base da torta dentro da forma. E nós vamos acertando tudo com a colher. E é importante passar a colher bem aqui na borda da forma, pressionando para o creme não vazar por baixo da base. Eu gosto muito de usar um copo com um fundo bem retinho para ajudar a pressionar. Dessa maneira a gente tem uma base bem firme, bem nivelada e bem segura para fazer o transporte dessa torta. Base pronta, agora é só levar para a geladeira. Antes de fazer o creme de chocolate, vamos bater o chantininho? Para ele eu vou usar o preparo para chantilly vegetal bem gelado e leite ninho. Vou dar uma leve misturada e bater com a batedeira até chegar num ponto bem firme. O ponto correto é esse aqui, quando o chantilly está preso nos batedores da batedeira e forma um círculo aqui no centro da tigela. Agora nós vamos reservar o chantininho dentro da geladeira enquanto preparamos o creme de chocolate. Vamos para o batimento do creme. Para ele eu vou usar chocolate e aqui eu estou usando chocolate meio amargo. Não pode ser cobertura fracionada, tá? Creme de leite.
E vou levar os dois ingredientes para o micro-ondas para derreter o chocolate e fazer um creme homogêneo. Eu usei 3 tempos de 30 segundos no micro-ondas nessa minha ganache. E agora eu vou mexer até virar um creme. Prontinho, está bem misturado e agora eu vou emulsionar esse creme. E aí eu vou usar o fouet para emulsionar, mas se você preferir, pode usar batedeira ou mixer, que funcionam muito bem. E aqui é força e velocidade mesmo, tá? Você pode observar que quanto mais eu vou batendo, mais brilhante ela vai ficando. Depois de bem emulsionada, é assim que essa ganache vai ficar. Agora eu vou esperar que a ganache chegue à temperatura ambiente, à temperatura natural, e nós vamos acrescentar a ela o chantininho. Não podemos acrescentar o chantininho a essa ganache, que ainda está levemente aquecida, porque esse calor vai derreter o chantininho todo, então precisa esperar um pouquinho. Agora que a ganache já está um pouco mais fria, já chegou à temperatura ambiente, vamos adicionar o chantininho aqui na vasilha. Eu vou adicionar uma parte, misturar tudo e depois nós vamos adicionar o restante. Se você preferir, pode usar o fouet para misturar. Agora que a primeira parte do chantininho já foi misturada, vamos acrescentar o restante. Colocando o chantininho batido assim em 2 partes, fica mais fácil de misturar tudo e não ficar nenhum gruminho de chantininho sem se desfazer. Prontinho! A textura do nosso creme é essa aqui. Olha como ele é perfeito! Você pode observar que ele tá aqui, bem líquido ainda, bem macio, mas depois que for para a geladeira e descansar, ele vai ficar bem firme, com uma textura maravilhosa. Agora que o creme já está pronto, eu retirei a base da torta da geladeira. Olha como ela fica bem firme. E aí o próximo passo é despejar o creme por cima dessa base. Vou dar uma batidinha de leve aqui na forma, só para as bolhas que se formaram virem para a superfície. E aí, depois que as bolhas subirem, é só passar uma colher de levinho aqui no topo, só para estourar essas bolhas. Isso é importante para que as fatias da torta fiquem mais bonitas quando forem cortadas. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Agora é só cobrir a torta com o filme e levar para a geladeira ou para o congelador por pelo menos 12 horas. Para a finalização da torta, eu vou usar uma ganache. Para ela, eu vou precisar de chocolate meio amargo e creme de leite. Eu vou acrescentar aqui no potinho creme de leite e vou levar esses ingredientes para o micro-ondas por aproximadamente 1 minuto. Aí é só mexer até tudo se misturar. E a textura da ganache depois de pronta é essa aqui. A nossa torta tá pronta e você pode observar que ela tá totalmente congelada. Eu preferi deixar ela de um dia para o outro dentro do freezer. Gosto de trabalhar com ela congelada dessa maneira, que eu acho que ela fica mais fácil de ser manuseada. Se você for vender essa torta, ela precisa ser entregue para o cliente sempre congelada dessa maneira. Eu vou colocar um copo ou uma xícara aqui no local onde eu vou desenformar. É importante que esse copo ou xícara sejam mais altos do que a forma que a gente está usando. E aí agora é só colocar a forma em cima da xícara, centralizar e para desenformar a gente vai puxar a forma para baixo. E é assim que fica a lateral da nossa torta de chocolate. E como ela está congelada, a base se solta com muita facilidade. Agora é só colocar o cake board aqui na mesa e depositar a torta sobre ele. Viu como é fácil trabalhar com essa torta congelada? Olha como ela fica perfeita e super fácil de ser desenformada.
Agora a gente vai despejar a ganache no topo da torta e vir acertando com a espátula. Precisa ser bem rapidinho, porque como a torta está muito gelada, a ganache vai endurecendo. E aí é só ir acertando e trazendo a ganache para a borda da torta. Eu não gosto de deixar a ganache escorrer nas laterais, então precisa tomar cuidado com essa parte. Não pode colocar a ganache quente em cima da torta, tá? Ela precisa estar em temperatura ambiente. Se você colocar a ganache quente aqui no topo, ela vai derreter a sua torta. E se você quiser, pode colocar a sua torta em cima de uma bailarina e usar a espátula para fazer um acabamento de espiral aqui no topo. Agora que a torta está pronta, eu vou decorar com morangos cortados ao meio. Eu vou encaixar os morangos aqui na lateral da torta de forma alternada, como se a gente estivesse fazendo uma trancinha. Aqui nos intervalos eu vou salpicando também alguns mirtilos. Mas você pode colocar também bolinhas de chocolate se não tiver acesso aos mirtilos aí na sua cidade. Nossa torta tá prontinha. E se você for fazer essa torta para venda, indico que passe uma tira de acetato aqui ao redor para facilitar o transporte. E não se esqueça de entregá-la para o cliente congelada. Vamos ver como ficou a nossa torta? Olha que delícia de torta de chocolate. Ela é de dar água na boca. Essa torta tem uma textura aveludada, saborosa e irresistível. É uma das tortas mais gostosas que a gente já fez aqui no canal. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual o seu sabor de torta preferido. Já aproveita para deixar o seu joinha. E se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. A validade dessa torta é de até 7 dias e ela deve ser conservada sempre na geladeira. Isso sem contar com os morangos, porque as frutas frescas têm validade de 24 horas. A torta também pode ser congelada por até 90 dias no freezer, então eu indico que você congele base e creme e deixe para finalizar com a ganache com as frutas na hora de entregar. Opte sempre pelo chocolate meio amargo para ter uma torta com sabor mais equilibrado. Eu usei creme de leite de caixinha com 17% de gordura, mas para que a torta tenha a mesma firmeza que a minha, você vai precisar usar um creme de leite firme também. Se usar aquele creme de leite que parece água, ela não vai ficar com a textura correta. Se você encontrar creme de leite com 30% ou mais de gordura na sua cidade, melhor ainda. Quanto maior a porcentagem de gordura do creme de leite, mais firme, cremosa e estável vai ficar a sua ganache. Você pode embalar a torta em caixas de papel ou caixas de plástico simples para bolos, aquelas mais baixinhas. Elas são perfeitas para vender inteiras ou em fatias. Só não pode esquecer de fazer o transporte da torta congelada, porque ela é uma torta bem sensível ao calor. E se você quiser um creme mais firme, pode acrescentar gelatina hidratada, mas na minha opinião, não tem necessidade. E aí, gostou da nossa torta mousse de chocolate? Me conta se você vai fazer essa torta para vender ou para apreciar com a família e com os amigos. E se você quer conhecer outras tortas maravilhosas, super práticas e o melhor, que não vão ao fogo, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar bem aqui ao lado para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por estar comigo durante todo esse ano. Um grande beijo e um Natal abençoado para você e sua família.